Estimados alunos, sejam bem-vindos à videoaula de controle de sistemas dinâmicos. Nesta aula falaremos de sistemas de segunda ordem sem zero e serão discutidos os seguintes tópicos: a influência do local dos polos na resposta ao degrau, e serão definidos parâmetros de desempenho tais como tempo de pico, percentual de sobressinal e tempo de acomodação. Vamos lá! Um sistema de segunda ordem possui uma resposta ao degrau muito mais variada quando comparamos com um sistema de primeira ordem. Vamos lembrar que resposta ao degrau é a saída do sistema quando submetido à entrada do tipo degrau, 1/S. E que sistemas de segunda ordem são aqueles que possuem dois polos. Vamos falar agora da influência do local destes polos na resposta ao degrau. Temos aqui o plano complexo. O primeiro caso discutido será a resposta sobreamortecida. Isto ocorre quando os dois polos do sistema são reais, negativos e distintos. O gráfico da saída no tempo possui o seguinte comportamento: não apresenta sobressinal nem oscilações e tende à unidade. Quando os polos são complexos conjugados e possuem parte real negativa, sua resposta será subamortecida. Sua resposta no tempo apresentará um sobressinal e irá oscilar até atender o valor final unitário. Acompanhe o gráfico. O terceiro tipo que abordaremos é quando os polos são ainda complexos conjugados, porém com parte real nula. Este tipo de resposta é conhecida como não amortecida. Sua resposta possui um comportamento oscilatório permanente em torno do número 1. O último caso é o criticamente amortecido. É quando os dois polos são reais negativos e iguais. Seria a fronteira entre o comportamento amortecido e o subamortecido. Dentre as respostas que não apresentam sobressinais, este é o que possui a resposta mais rápida. Os sistemas lineares de segunda ordem, sem zeros, podem ser escritos como esta equação. ΩN é a frequência natural de oscilamento, ou seja, a frequência de oscilação quando não há amortecimento. Para um melhor entendimento, os gráficos a seguir exibem a resposta ao degrau para dois sistemas não amortecidos. O primeiro possui um valor de ΩN maior.
Olhando para os polos no plano complexo, temos que o seu módulo é o próprio valor de ômega-n. Assim, quanto mais afastados estes encontram-se da origem, maior o valor da frequência natural. Na forma geral apresentada anteriormente, além de ômega-n, havia uma outra variável escrita com a letra grega zeta. Ela é melhor entendida quando olhamos um pouco mais a fundo os sistemas subamortecidos. Se quanto mais afastado da origem, maior a frequência natural, quanto mais à esquerda os polos do sistema subamortecido estiverem, mais rápido será a sua resposta no tempo. Comparando dois sistemas semelhantes, vamos supor que os polos do primeiro possuem parte real igual a menos sigma1. Sua resposta ao degrau oscila e, na medida que o tempo passa, sua amplitude se aproxima do valor unitário. Para o segundo sistema, vamos supor que a parte real dos polos esteja mais à esquerda. Veja no gráfico a seguir como este sistema se comporta para uma entrada do tipo degrau. Note que o decaimento da amplitude do segundo é mais acentuado. Matematicamente, a amplitude possui uma função exponencial elevada a menos sigma vezes o tempo. Assim, quanto mais negativo for este valor, mais rápido a amplitude se iguala à unidade. E menos sigma t pode ser reescrito como sendo E menos zeta ômega n vezes t. Definimos zeta como sendo o valor absoluto de sigma sobre ômega n e o chamamos de coeficiente de amortecimento. Sua função fica melhor entendida quando analisamos as unidades das variáveis envolvidas. Assim, sigma tem a unidade de frequência, 1 sobre s, e ômega-n, frequência angular, radianos por segundo. Portanto, a unidade de zeta é por radiano. Chamo a atenção para a unidade de ômega-n vezes o tempo. Radianos, não é mesmo? Desta forma, podemos ver como a resposta do sistema se comporta não mais no tempo, mas em radianos. E por que isso é feito? Por vezes, queremos saber como o sistema se comporta independentemente do tempo. Em outras palavras, queremos saber apenas como é a forma da resposta sem nos preocuparmos em quanto tempo ela foi realizada. A forma da resposta, então, vai depender diretamente do valor de zeta, o coeficiente de amortecimento. A seguir, vamos revisar os tipos de resposta ao degrau sob a ótica deste coeficiente. Vamos começar com zeta igual a zero. Isso implica que sigma também será nulo. Vimos que nesta condição, os polos do sistema estarão sobre o eixo imaginário e a resposta ao degrau será não amortecida.
Um segundo caso seria quando zeta estiver entre 0 e 1. Neste caso, os polos do sistema serão complexos conjugados e terão parte real negativa igual a menos zeta vezes ômega n. Portanto, sua resposta degrau será subamortecida. Olhando para as coordenadas do polo S1, podemos definir a grandeza frequência amortecida ômega-d. Assim, S1 é igual a menos zeta ômega n mais j ômega d. Note que ômega d é igual a ômega n quando zeta é igual a 0. Como no caso não amortecido, a distância do polo à origem é igual a ômega n. Usando Pitágoras, podemos concluir que ômega-d é igual a ômega-n, que multiplica raiz de 1 menos zeta ao quadrado. Quando zeta é igual a 1, temos que ômega-d é igual a 0. Neste caso, os polos do sistema são reais e iguais. E a resposta ao degrau será criticamente amortecida. Por fim, para zeta maior que 1, os polos serão reais, negativos e distintos. E a resposta do sistema será sobreamortecida. Por fim, assim como foi feito para sistemas de primeira ordem, vamos definir aqui alguns parâmetros de desempenho para sistemas de segunda ordem. Estes parâmetros são definidos quando o sistema é subamortecido. Assim, vamos considerar esta resposta típica para esse tipo de sistema. Após oscilar, o sistema tende ao valor C final, passando pelo valor de pico C max. Como no caso do sistema de primeira ordem, o tempo que o sistema leva para sair de 10% do valor final até 90% deste valor é chamado de tempo de subida, TR. O tempo que o sistema gasta para atingir o valor máximo é o tempo de pico, TP. E o tempo que o sistema gasta para entrar e permanecer dentro do intervalo ao redor de 2% do valor final é o tempo de acomodação, TS. Matematicamente, o tempo de pico pode ser escrito como π sobre ômega-n, que multiplica raiz de 1 menos zeta ao quadrado,
ou π sobre ômega d. Percentual de sobressinal ou overshoot é o quanto a resposta do sistema se sobressai ao valor final. É definido como Cmax menos Cfinal sobre Cfinal multiplicado por 100. Este percentual também é função de zeta. Caso queremos saber para que valor de zeta o sistema responderá com determinado valor de sobressinal, usamos esta equação. E para finalizar, o tempo de acomodação TS é aproximadamente 4 sobre zeta que multiplica ômega n. Não há uma equação exata para o tempo de subida. Assim, terminamos a aula de hoje. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.